vez você já se deparou com aquela pessoa que constantemente sente, parece que a sua sensação é só de pensamentos negativos e ela acaba só pensando coisas negativas, influenciadas ou não por esses sentimentos? A ideia do vídeo de hoje é explicar por que algumas pessoas vivem dessa forma, pensam dessa forma, que tem até um nome, eu vou falar para vocês, e também como que essa pessoa pode fazer para conseguir melhorar esse tipo de condição. Começa, na verdade, na infância. Eu juro que eu vou falar rápido essa parte, mas que é importante até pra gente entender um pouco da formação da pessoa. Quando a gente é criança, a gente tem muito afeto, mas a gente tem pouca cognição. Então entendam como cognição a capacidade da pessoa fazer entendimento das coisas, elaborar as coisas, refletir sobre essas coisas. Então quando você é criancinha, você tem muito sentimento, muito afeto, muita emoção, mas você não consegue entender muito bem essas coisas. Então agora imagina se você, uma pessoa que, se você é uma criança, né, ou o pai dessa criança sentindo medo, ela tem muito medo. Aí quando essa criança chega para os pais sentindo medo, o pai olha e fala, olha, o que você está sentindo é medo, e esse medo é causado por tal. Ou vamos fazer assim, você está sentindo medo, mas não precisa ter medo, porque a gente vai fazer isso. Essa criança, a parte cognitiva dela começa a falar assim, nossa, então o que eu estou sentindo é medo. Ah, então isso é medo, então toda vez que eu sentir medo, eu vou reconhecer e a partir daí eu vou fazer coisas que meu pai vai me ensinando. Tá bom? Por exemplo, essa criança tá triste. Aí a mesma coisa. O pai fala, olha, o que você tá sentindo é uma tristeza, eu entendo e tudo mais. Ele explica. A criança começa a pegar a cognição e a partir daí ela começa a entender o afeto dela e nomear esse afeto dela. Agora imagina você tem medo. Aí você tá com medo de uma barata. Criancinha, o medo de escuro, medo de escuro. Com 3 anos de vida, aí você corta pro seu pai, eu tô com medo de escuro, quero dormir aqui com vocês. Seu pai vai dar um tapa na sua cara. Ah, que medo, que você tá com medo de escuro? Vai pro quarto. Aí na próxima vez, você vai lá, mesma coisa, você tá com medo de escuro, fala, para de frescura, menina. Aí dá um tapa na sua cara, você vai pra cama. Você sai nessas vezes com um sentimento que você não conseguiu nomear. E pra quem era pra te trazer segurança, essa pessoa você acabou tendo o mesmo sentimento que você também não conseguiu nomear. Então a sua cognição, ela começa a ficar voltada para uma coisa que você não consegue descrever e você começa a pensar que quando eu sinto aquilo, a resposta que eu tenho é ruim. Então quando eu busco meu pai, eu busco minha mãe, a resposta que eu tenho é ruim. Então você não começa a viver em torno de uma sensação de insegurança, de uma sensação de medo, de receio ou de desamparo. Só que você também não consegue nomear isso. É muito diferente quando o seu filho pequeno, você vai lá, você nomeia para ele aquele sentimento e você vai dar esclarecimento para ele. Essa criança saiu sem esclarecimento. Então, muitas das pessoas que vão consumindo sentimentos negativos e pensamentos negativos são pessoas que muitas vezes não tiveram dentro da sua criação familiares ou figuras que dessem para ela um sentimento real, um nome real para aquilo que ela está sentindo e que validasse aquilo que ela estava sentindo, dando inclusive o caminho de como ela pode, o direcionamento, né, do que ela pode fazer para resolver isso. Então isso acaba sendo um dos maiores motivos desse consumo de sentimentos negativos. E além disso, então esse é uma das coisas que acontece. Entenda também que algumas pessoas, elas vivem tão cronicamente com situações negativas da vida dela, traumatizadas por eventos adversos que ela teve, que a sensação que ela tem é como se ela tatuasse no braço dela uma verdade de que aquelas coisas que aconteceram, elas vão sempre acontecer e aquilo está enraizado nela. Então ela firmou uma crença de que aquelas situações são ruins, que a vida é ruim, e aí mesmo que hoje a vida mude, as situações sejam diferentes, aquela tatuagem está lá. Então a resposta que ela terá frente às situações é baseado num sentimento que ela teve no passado. E é muito difícil a gente mudar o que a gente está sentindo, né? Então se eu fizer uma dinâmica com vocês agora de, olha, eu quero que você sinta raiva, eu quero que você sinta alegria, eu quero que você sinta desprezo, eu quero que você sinta tédio, você não consegue mudar esse sentimento. Então não é uma coisa que facilmente você muda. E ainda mais quando você enraizou algo muito dentro da sua pele, então muito dentro de você, tá bom? Então por isso que as pessoas acabam tendo um viés negativo para a vida, porque aquelas situações do passado que ela não conseguiu ressignificar, não conseguiu contar uma outra história dentro daquilo, e não conseguiu superar aquilo de alguma forma, aquilo
constantemente repetido na vida dela, as situações vão se repetindo e ela vai achando que todas as situações que vão acontecendo vão acontecer daquela mesma forma, de abandono, de desamparo, de frustração, de desesperança, de tristeza, de angústia e assim por diante, tá? Se até aqui esse vídeo está fazendo sentido para vocês, já deixa seu like e eu vou pedir, pessoal, para você se inscrever e também ativar o sininho. Quanto mais vocês fizerem essas ações de comentar, de dar um like e tal, mais você manda pro YouTube uma mensagem de que esse vídeo é importante, que meu canal é importante e mais pessoas começam a me seguir e começar a desmistificar e entender mais sobre saúde mental também, tá bom? E acaba me ajudando bastante. Quando a pessoa, então, ela tem esses traumas, ela enraiza isso, ela acaba repetindo esses comportamentos. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela já enxerga o mundo de uma maneira enviesada, de uma maneira negativa. As situações positivas até acontecem, mas ela vai com receio, ela vai achando que vai dar errado. E o que acontece? Ela canaliza as emoções dela e o pensamento dela, o comportamento dela, pensando, eu não vou ter expectativa para eu não me frustrar. Isso acaba gerando uma sensação de segurança, dela vai se sentir segura e ela vai vivendo dessa forma. Só que o que acontece? Quando ela coloca a expectativa lá embaixo, constantemente influenciada por pensamentos negativos, ela não muda a negatividade dela. Então ela constantemente vai ficar negativa para as coisas que estão acontecendo. Vai ser a forma dela gerir sua vida. E aí ela, mesmo que aconteça algo bom, ela vai falar assim, minha expectativa era zero, porque se acontecer algo bom eu vou ficar feliz. Mas sabe o que acontece? Ela não fica feliz. Ela não tem ferramenta emocional suficiente para reconhecer o que é alegria, o que é felicidade, o que é prazer, o que é bem-estar, o que é superação. Ela não consegue ter essas ferramentas. Então, mesmo que as coisas boas aconteçam, ela não consegue dar o valor emocional positivo para aquilo, porque ela não aprendeu a ser assim. Então, de nada adianta ela manter a expectativa lá embaixo, porque ela não vai conseguir ter o prazer diante daquilo lá. Ela vai ter um prazer muito rápido, muito agudo, muito momentâneo, mas que não é uma coisa mais duradoura, que traz um bem-estar maior e de mais longo prazo. E isso tudo tem como, sim, você tratar essa pessoa. Só um outro ponto importante. É muito confortável para a pessoa também ficar vendo viés negativo para as coisas, porque ela não foca em resolver o problema, tirar a solução. Ela simplesmente foca em olhar aquilo, achar que vai dar errado e aí não tentar. Acontece com frequência. Não sei se você mesmo já se deparou com situações que você pensou isso ou que alguém funciona assim. Então ela nunca vai olhar para vamos resolver o problema, e sim para vamos julgar o problema. E aí é um condicionamento mental completamente diferente da onde é que você vai ser direcionado. Tá, doutor, beleza, você falou isso, faz muito sentido. Agora, como que eu posso me ajudar ou ajudar alguém que é assim? Tudo começa com você separar 3 pontos. O que você sente, o que você pensa e como você se comporta e como é a situação real, tá? Então vamos pensar assim, sentimento, pensamento e realidade. A realidade, ela é igual para todos nós. Então eu e você não, mas eu vou pegar eu e a equipe que está aqui comigo. Eu e a equipe, a gente está olhando o mesmo ambiente. A situação é essa. Então, se eu descrever o ambiente sem colocar emoção, em tese a descrição tem que ser igual. Mas eu tenho certeza que toda equipe aqui vai olhar esse vídeo com uma sensação diferente, com um sentimento diferente, baseado na sua história, na sua expectativa e tudo mais. Então, nós, seres humanos, analisamos as situações não como elas são, mas como a gente espera que elas sejam, ou como a gente sente que elas são. E aí o que acontece? Se você é uma pessoa que está com sentimentos negativos, como que você vai analisar as situações da realidade? Do jeito normal, de um jeito positivo ou do jeito negativo? Do jeito negativo. Então, o primeiro passo que tem que dar é reconhecer e nomear seu sentimento. Lembra que eu falei daquela criança que o pai não nomeava o que ela estava sentindo, como era ruim aquilo? Hoje você vai fazer o papel que seu pai não fez. Você vai nomear, olha, eu estou sentindo medo, olha, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo frustração, tá? Então esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, então, você vai entender quais pensamentos e sentimentos te trazem. Quando aconteceu a situação e que você sentiu algo negativo dela, você vai pensar em qual o primeiro pensamento que ele te trouxe. Eu vou apresentar um trabalho, o primeiro pensamento era de que eu ia ter uma crise de pânico quando eu chegasse lá para apresentar o trabalho. Tá, então, quando você tiver esse pensamento, reconhecer e deu o nome ao sentimento de medo que você teve e o pensamento, o que você vai fazer com esse pensamento? Você vai questionar ele de 2 formas. A primeira é, olha, pensamento, me dê uma evidência de que você está 100% correto. 100%, evidência. Não é, eu acho que está correto porque no passado eu já tive um pânico. Não, você falou que vai ter pânico agora.
Então eu quero uma evidência. Você teve pânico? Já foi à palestra? Você chegou lá? Já teve o pânico ainda? Não teve. Então você não tem evidência, certo? Então a sua primeira resposta normalmente vai ser não. Quando você responder não, você vai fazer uma segunda pergunta. Então, me dá uma evidência de que pensamento não está 100%, que esse pensamento que eu tive não é 100% real. E aí isso vai fazer com que você comece a buscar soluções que desmintam o seu primeiro pensamento. Entendeu? E esse é o trabalho. Quanto mais você fizer isso, mais você vai começar a mudar a forma como você se sente frente às situações e menos pensamentos negativos, sentimentos negativos você vai acabar levando para sua vida, tá bom? Eu quero que você faça esse trabalho, vai te ajudar muito, faça isso constantemente, você pode anotar, pega um caderninho, anota o sentimento, anota o pensamento, anota qual foi a situação e vai trabalhando em cima. Quando você menos perceber, você vai deixar de consumir tantos pensamentos negativos. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo que faz muito sentido, eu acho que para todo mundo, não só quem tem transtornos psiquiátricos. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, manda suas dúvidas lá no Instagram também e se inscreva aqui no canal. Toda segunda e quinta tem vídeo novo, a gente se vê por aí.